Olá, meus irmãos, estamos de volta aí com o nosso programa Reflexões para a Vida, nosso programa de crescimento pessoal à luz da Palavra de Deus. Hoje eu quero falar de um assunto bem delicado, bem sério, que é a respeito da nossa vida com Deus. Muitas pessoas começam a viver uma vida espiritual de maneira muito irresponsável. E isso traz consequências para a nossa vida, isso traz problema muito sério. Uma pessoa que começou a caminhar com Cristo e na metade resolve abandonar tudo, ela corre um risco muito grande de sofrer consequências por isso, né? Ter consequências sobre a sua vida. Quer saber por que eu estou falando isso? Abra lá comigo um dos textos mais delicados da palavra, que eu acho assim muito sério, para você ficar pensando, para você refletir. Eu gostaria que você lesse e relesse ele depois, um pouquinho mais de calma. Abra lá 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 20 e o 21 nós vamos ler, que diz assim, capítulo 2, do 20 ao 21. Portanto, aquele que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que escaparam da imoralidade do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por ela, ficam no fim em pior situação do que no começo, pois teria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo do que depois de conhecerem, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. Então, irmãos, aqui o que o Pedro está falando é o seguinte: o último estado se torna pior do que o primeiro. Uma pessoa que começou a caminhar com o Senhor Jesus e por causa de algumas situações resolve se afastar do Senhor, ela fica numa situação pior do que no começo. Que no começo a mensagem da cruz, a mensagem do Senhor é algo atraente, é algo encantador. Mas depois de ela ter conhecido todos os trâmites, toda a verdade, e resolve abandonar tudo, esse encanto do primeiro amor, ele cai por terra. Então o que é que nós temos que fazer? Vigiar, tomar cuidado para não nos afastarmos do Senhor e ajudar nossos irmãos a se manter firmes. Porque as pessoas, no fundo, elas não se afastam, a maioria das pessoas, eu digo que a grande maioria não se afasta de Deus. Elas se afastam da comunhão. Elas não querem mais saber da igreja por causa das decepções que ela tem com pessoas, com pastores, com líderes, com denominações. Mas depois que elas se afastam da igreja, há um processo de desânimo espiritual, porque o que nos mantém ligados ao Senhor não é apenas saber da sua existência, mas viver com Ele, viver para Ele. Por isso é um grande perigo você viver uma fé sozinho, porque senão a tua relação com Deus é apenas uma relação não de servir a Deus, mas de depender dEle, de buscar ajuda dEle, de ter uma relação com Deus apenas para resolver o teu problema. Irmãos, a nossa relação com Deus é para salvar esse mundo, é para sermos luz nessa terra, é para nós sermos transformados, para transformar a vida. Então tome cuidado para não se afastar do caminho do Senhor, porque não é só você que é prejudicado. Muitas pessoas que olham para você também são prejudicadas. E lembre bem, pessoas são falhas, pastores são falhos, igreja, lideranças são falhas. Se de repente você se decepcionou com alguma coisa, como comigo, com igreja, não deixe de congregar em outro lugar. Tem um monte de igreja, tem um monte de pessoas aí querendo e precisando da tua ajuda. Agora aí não fique sozinho, amargurado, triste, angustiado por ter se decepcionado, porque as pessoas não te compreenderam. Agora não deixe de servir a Deus, porque com o tempo você vai esfriando. Então não esfrie na fé. Se você saiu de um lugar, procure outro. Agora não dá para ser um cristão solitário. Que igreja você vai procurar? Procure uma igreja que prega a palavra de Deus, que viva a palavra de Deus acima de tudo. Isso vai te ajudar na caminhada. E procure um lugar que você possa servir. Presta atenção no que eu estou falando. Não apenas num lugar que você goste ou que te agrade, mas um lugar que precisa de você. Tá bom? Porque a igreja do Senhor é uma comunidade de pessoas, né? Uma comunidade de gente que precisa de ajuda, de amor, de ensino. De repente você é um ótimo professor, um músico, um servo, uma pessoa que tem dons. Não deixe de usar isso por reino de Deus, tá bom? Porque o último estado, irmão, se torna pior do que o primeiro. E quanto mais solitário você vai ficando, pior é, tá? E cuidado para não se unir com pessoas que estão na mesma situação, porque isso aí amplifica o sentimento de angústia.
busque servir a Deus com alegria, com amor. É fácil? Não. Quem sofre, quem é decepcionado, quem se frustrou, não é tão simples assim. Mas eu confio no agir de Deus, eu confio no mover do Senhor. E se quiser conversar, precisar trocar uma ideia, mande um recadinho, pelo menos eu posso orar por você. E eu creio que o Espírito Santo vai acalmar teu coração e vai abrir portas para que você sirva ao Senhor com alegria, tá bom? Fique na paz e que Deus te abençoe.